Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de formação de liderança para Ministério Infantil. Quero me apresentar, meu nome é Letícia Ribeiro, sou líder aqui do Kinder de Joinville, né? O Kinder é o nosso Ministério Infantil aqui da Onda Dura Joinville. Nós aqui na Onda temos, só para contextualizar você que talvez não conheça o nosso ministério, nós temos cerca de 500 crianças hoje cadastradas no nosso aplicativo, né, que vem aí semanalmente ao nosso Kinder, né? Durante a semana, nós temos cerca de 250 crianças divididas em 4 cultos. Nós temos 80 voluntários e 30 mestres. Então, temos uma equipe muito grande aqui na nossa igreja e, pela nossa experiência, nós sentimos a necessidade de compartilhar com você que está aí na sua casa, dentro dos campos, né, da Onda Dura, um pouquinho daquilo que nós temos aprendido e aquilo que nós temos com erros e acertos feito aqui na nossa realidade da igreja local. Então, como é que vai funcionar esse curso? Só para você ter uma ideia, né, do que você vai ter aí pela frente. Nós vamos ter 4 aulas. As 2 primeiras aulas, elas vão ser aulas voltadas para o líder em específico, né? Então, você que é do campus da Onda Dura, você que é responsável pelo Kinder, ou você que é a líder principal do seu ministério da igreja local, você vai ter 2 aulas especiais só para você assistir. A gente vai ter a aula, depois tem um pouquinho de aplicação, né? Você vai ter o contato também com o material de slides, os materiais de questionário que você vai ter para fazer também. Depois dessas 2 aulas, nós vamos ter outras 2 aulas que vão ser voltadas para você que quer compartilhar aquilo que você tem aprendido com os demais integrantes da sua equipe. Então, você pode reunir a sua equipe, fazer uma troca de ideia. Se quiser mostrar as 2 primeiras aulas, também pode fazer, mas é importante que você faça antes, né, de fazer com toda a equipe. E aí, essas outras 2 aulas você vai fazer com a equipe. Vai ser um momento de muita inspiração, muita coisa que vocês vão poder compartilhar e eu tenho certeza que vai abençoar demais o seu ministério. Então, tá aí o nosso curso. Tem um bônus muito especial que é o seguinte, nós fizemos um bate-papo sobre inclusão na igreja. Então, terá aí a 5ª aula, é um bate-papo, onde eu trouxe aqui conosco a Xanda, a Cassi e a Louise, que são pessoas na nossa comunidade aqui, que são responsáveis pelo trabalho de inclusão e junto com o Kinder. E aí elas vieram trocar um pouquinho da ideia, da experiência delas, e foi um momento muito legal. Então tá. Então, vamos dar início ao nosso curso e espero que você seja muito edificado. Bom, para começar, nós vamos ter essa primeira aula. O nome dessa aula é Liderança Extraordinária. E aí, quando nós falamos em liderança extraordinária, o que vem na sua mente, né? Talvez você pense assim, poxa, né? Eu até coloquei algumas coisas aqui que às vezes é o que vem na nossa mente, né? Números expressivos, poxa, uma liderança extraordinária é um ministério com muitas crianças, com muitas coisas, muitos voluntários, poxa, números expressivos, é algo extraordinário, né? Uma estrutura excelente, até coloquei uma fotinha aqui, um pouquinho da nossa estrutura, que eu considero uma estrutura boa, né? Mas talvez você pense, poxa, um ministério extraordinário é uma super estrutura, algo, brinquedos ou salas de qualidade, ar-condicionado. Aí, não sei se é isso que você pensou, mas muitas pessoas pensam nisso. Ou muitos voluntários motivados, né? Uma equipe extraordinária de voluntários está sempre disponível, sempre ativa. Ou talvez uma equipe especializada. Para você, o Ministério Extraordinário seja, poxa, uma equipe que sabe o que está fazendo, muitos pedagogos trabalhando, enfim, né? Tem muitas coisas, muitos cenários que vêm à nossa mente quando a gente fala em extraordinário. Porém, o que é ser esse líder extraordinário, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito mundana, muito humana, né? O humanismo, assim, vem com toda uma estrutura e faz com que a nossa visão sobre o que é extraordinário seja completamente diferente da visão de Deus. Então, a gente vai falar aqui sobre como é que essa visão do que é extraordinário vai afetar diretamente a forma como nós lideramos. Eu queria falar um pouquinho sobre o que é cosmovisão, né? Eu sei que é uma palavra que talvez você nunca tenha ouvido, né?
Mas a cosmovisão é a forma como eu enxergo todas as coisas. Ela vai padronizar a minha mente. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem comum, né? Existem diferenças culturais. Eu, por exemplo, né, sou casada com um uruguaio, né? E a gente sabe que no Uruguai existem costumes que são específicos. Existe um modo de viver, existe uma maneira de enxergar a vida que é diferente da maneira brasileira. Não necessariamente seja certo ou errado, mas existem visões de vida que são diferentes. A cosmovisão, ela se trata desse conjunto de visões, conjunto de maneiras de enxergar a vida e enxergar todas as coisas. E existe uma cosmovisão secular. Eu até coloquei aqui, né, que varia conforme a cultura, porque dependendo da cultura, essa cosmovisão também vai variar. Talvez algumas coisas sejam vistas de uma forma, talvez outras coisas sejam vistas de outras, ou coisas que são ofensivas numa cultura não são ofensivas em outras, e isso faz parte da cosmovisão daquela cultura. Então, a cosmovisão secular, né, ela entende o extraordinário como algo diferenciado, digno de admiração. Inclusive, eu peguei esse conceito de um coaching, né? Que é hoje o que a gente vê muito, né? As pessoas, poxa, o coaching está muito em voga, se fala muito. Então, essa é a cosmovisão de alguém extraordinário na visão de um coach, uma visão secular, que é alguém digno de admiração, alguém que acredita em si mesmo, alguém que vence, alguém que vai, alguém que faz, né? Alguém notável, né? Alguém grandioso, alguém vitorioso. Essa é a forma que nós enxergamos quando falamos em cosmovisão secular, enxergamos ser um líder extraordinário. Se você diz assim, eu sou um líder extraordinário, a pessoa pensa, poxa, é um líder vitorioso. Porém, nós não temos aqui a mente desse mundo, né? A nossa mente ela é uma mente bíblica. E aí faz toda a diferença, porque nós não podemos ver ser um líder extraordinário como o mundo vê. Nós vemos diferente. Quais são, então, os requisitos, os pré-requisitos para alguém que é cristão e tem uma base, né, bíblica, uma cosmovisão cristã a respeito de todas as coisas? Ele sabe que não somos nós que somos admiráveis, não somos nós que somos notáveis, mas todas as coisas são para a glória de Deus. Então ele passa a enxergar a visão de sucesso, a visão de fazer as coisas diferentes por uma outra ótica. E aí eu coloquei aqui algumas formas de ver, através da cosmovisão cristã, o que é ser um líder extraordinário. É alguém fora do comum. Mas o que é comum? Né? O que é normal do mundo? É alguém que não está nos padrões desse mundo, que é diferenciado, que tem atitudes diferentes, né? Alguém excelente, né? Alguém que glorifica a Deus em todas as coisas. Então, quando nós falamos de você desenvolver uma liderança extraordinária, a gente não quer passar para você um método para você ter sucesso. Não. Se essa foi a sua ideia, vindo aqui assistir esse curso, eu quero frustrar você já no primeiro minuto, porque nós não vamos passar um método para você ter sucesso e aplicar na sua igreja assim como a Onda Dura faz. Não, não é isso. A gente quer que você descubra, né, como o Senhor chamou você para glorificá-lo através daquilo que você faz. E essa é a forma como Deus vê o seu ministério. Então é uma maneira diferente de ver as coisas. O sucesso não vai ser nos números, talvez o sucesso não seja na estrutura que você tenha, talvez o sucesso não seja em ter pessoas na equipe especializadas. O sucesso seu é glorificar a Deus através daquilo que você faz. E aí eu trouxe um conceito de cosmovisão aqui, que vai fazer a gente entender um pouquinho mais como funciona. A cosmovisão é um comprometimento, crer em algo como um valor fundamental, né? Eu começo a olhar as coisas como Deus vê, e a forma como Deus vê é o valor fundamental daquilo que eu faço. É viver e morrer por algo. É uma orientação fundamental para o coração. Eu adoro essa parte, acho ela muito importante, porque não é algo que eu faça na minha mente, mas é algo que está no meu coração.
É eu entender a missão que Deus me deu e eu morro e eu vivo para aquilo, né? É uma história ou um conjunto de ideias que pode ou não ser verdadeiras, né? Isso é uma cosmovisão, um conceito geral, mas nós que cremos no Senhor, nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que aquilo que nós cremos é a verdade. Então, quando você tem uma cosmovisão cristã, a forma como você enxerga todas as coisas, ela parte de uma outra ótica, não é a mesma ótica das pessoas. Talvez as pessoas olhem para aquilo que você faz e a ótica que elas têm é uma ótica de, poxa, coitado, tá ali ficando com as crianças, coitada, ela tá perdendo o culto, coitadinha, ela tá ali se esforçando para fazer, mas ela não tem material suficiente. Talvez essa seja a cosmovisão e a forma secular que as pessoas olhem aquilo que você faz. Mas o que Deus quer chamar você hoje é para você olhar o seu ministério na cosmovisão bíblica. Você precisa glorificar a Deus em todas as coisas, não importam as circunstâncias, e viver e morrer para aquilo que Deus te chamou. E aí, dando sequência, a gente pode pensar assim, poxa, o que me impede, então, de ter uma liderança extraordinária? Quando você tem uma cosmovisão secular, quando você ainda não foi transformado na sua mente a compreender o ministério infantil como Deus compreende, você vai se apegar nessas coisas que nós colocamos aqui em cima, ó. Inclusive, eu fiz todos esses itens aqui, eu fiz uma pesquisa, né, pelo Instagram, perguntando quais eram as dificuldades, o que impedia que o ministério avançasse, enfim, né? E essas foram as coisas que as pessoas colocaram. Eu até coloquei aqui um desenho, isso aqui é um iceberg. Então, a gente pode ver, quem conhece um pouco, né? O iceberg essa parte da superfície, daqui para cima é o que a gente vê, daqui para baixo é o que a gente não vê. Então, essas coisas aqui, elas são os fatores limitadores que nós vemos, né? Por exemplo, recursos financeiros. Quando a gente vai falar com pessoas, quando eu converso com pessoas que servem no Ministério Infantil, normalmente elas têm alguma queixa nesse sentido. A igreja não investe, né? Recursos financeiros parcos, poucos, a gente não tem tanto dinheiro para fazer as coisas, mas se a gente tivesse uma mesinha, mas se a gente tivesse um ar-condicionado na sala, mas se a gente tivesse uma sala para cada idade, mas a gente não tem dinheiro. Então a pessoa fica focada em olhar só nessa dificuldade, né? Ou falta de voluntários. Essa é a campeã número 1 de toda pessoa que serve no Ministério Infantil. Primeiro problema número 1, falta voluntários. Poxa, não tem ninguém, me ensina, me manda uma ideia do que eu posso fazer para ter mais voluntários. A pessoa fica focada só naquilo, né? Ou uma visão enfraquecida. A gente não sabe para onde a gente vai. Né? O problema do nosso ministério é que a gente não tem um objetivo, a gente não sabe o que está fazendo, enfim. Uma equipe desmotivada, poxa, a minha equipe assim, ó, não tem vontade de vir, chega na hora e diz que não vem, não sonha, enfim, está totalmente desmotivada. O material de ensino insatisfatório, né? Eu disponibilizo hoje o nosso material de ensino que a gente utiliza aqui no Kinder, semanalmente, eu disponibilizo de forma gratuita. É claro que não é o ideal, porque ele não está configurado, né, para uma venda, ele é colocado conforme a gente utiliza aqui na igreja, né? Então, eu tenho muitas pessoas que me procuram, poxa, eu estou utilizando o teu material, né? Meu Deus, que bom que eu encontrei teu material gratuito, porque a grande maioria das pessoas não conseguem pagar, às vezes, o ministério não tem recursos para pagar um material. Então, às vezes, essa questão do material de ensino é insatisfatório. Poxa, é a prof que está fazendo a lição de qualquer jeito, enfim, né? Isso pode ser um impeditivo para você. Ou uma estrutura física inapropriada, né? É impressionante porque eu já visitei vários ministérios infantis e essa sempre é uma queixa também, igual é voluntários e a estrutura física. Por quê? Porque a gente sempre quer melhorar. Por mais que a estrutura física esteja boa, as pessoas sempre têm uma queixa, né? Poxa, a sala está pequena, ou a sala é muito grande, ou a sala não tem um tapete, enfim, né? Sempre essas são as questões. Só que eu quero dizer para você que todas essas coisas, elas estão acima da superfície.
Você está olhando para elas e está pensando assim, poxa, isso é o que me impede de ter uma equipe extraordinária, de ser um líder melhor, é isso que está me impedindo de crescer, é isso que está fazendo com que as pessoas não se motivem, é isso que faz com que talvez não venham tantas crianças no culto. Esses são os problemas. E eu quero dizer para você que isso é completamente errado. Não é esse o seu problema, tá? Essa notícia que eu tenho para dizer. Não é a falta de recursos, não é a falta de voluntários, não é a visão enfraquecida, não é a equipe desmotivada. Essas coisas são consequência de uma outra coisa que está abaixo da superfície. Que aqui nós colocamos aqui abaixo, ó, que é a cosmovisão. Tá, mas o que isso influencia? Né? O que tem a ver cosmovisão com o problema que eu não tenho lápis de cor para pintar? Né? Influencia demais, porque a forma como você enxerga o que você faz, a forma como você comunica a importância do que você faz, a forma como a igreja vê, a cosmovisão que a igreja tem a respeito do ministério infantil, vai determinar os investimentos, vão determinar a necessidade da igreja de servir, vai comunicar a motivação da equipe. Então, você precisa ajustar a sua visão nessa aula. Essa aula é feita para você repensar como você está vendo o seu ministério, como você está enxergando aquilo que você está fazendo. Talvez você chegue e fique só reclamando, só envolvida com decepção de que as coisas deveriam ser assim, porque o meu pastor não dá a devida importância, mas eu quero dizer que a forma como você enxerga vai alterar a forma como as pessoas veem também. Então, a gente pode ver, a cosmovisão tem impactos diretos na forma como você lidera. Ouça aí, preste muita atenção nisso. A cosmovisão tem impactos diretos na forma como você lidera. Por quê? Porque a maneira como eu enxergo determina a forma como eu vou reagir às situações. Se a gente for ver biblicamente, Jesus talvez não tinha os lugares apropriados, talvez Jesus não tinha a equipe tão disponível, talvez Jesus não tivesse os recursos que eram necessários, mas o que fazia com que Jesus avançasse sem medo, sem nenhum receio de fazer aquilo pelo qual Deus estava chamando? É porque ele tinha uma cosmovisão do reino. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo tinha extrema importância. Ele sabia pelo que ele era chamado e não havia nada que pudesse impedir ele de avançar. Eu quero ler um texto com vocês que está em 2 Coríntios 10, 4 e 5, versículo 4 e 5, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que é levar cativo todo o pensamento? Né? Quando eu entendo que as armas que eu luto, elas não são humanas. O que nós fazemos não dependem de coisas humanas. Eu sei que talvez você está olhando e pensando, poxa, que cenário bonito, eu gostaria também de gravar um material para o meu ministério, para motivar os pais, enfim. Mas eu não tenho cenário, eu não tenho uma câmera, eu não tenho um microfone, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas eu quero dizer para você que as armas que nós lutamos, elas não são humanas. Elas são poderosas em Deus. Você precisa depender de Deus para fazer o seu ministério ser extraordinário. Você precisa depender daquilo que Deus te deu, nas condições que você tem, da forma como você tem, para fazer aquilo que o Senhor te chamou. Não coloque impeditivos, porque quando eu digo que eu dependo de coisas materiais, quando eu digo que eu dependo de coisas humanas, eu estou dizendo para Deus que eu não dependo dele.
E isso é muito sério. Quando eu quero fazer algo sem estar na dependência de Deus, nós dependemos, independentemente da situação, seja ela com bonança, seja ela com coisas que nós não temos, né, fartura, seja com falta, seja da forma como nós estamos, nós sempre dependemos dele. Eu estou aqui falando com vocês e eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo para que faça a obra no seu coração. Porque senão é o quê? É só uma gravação a mais. E o meu intuito, eu estou dedicando tempo, estou aqui fazendo o quê? Tentando abrir os seus olhos. Mas quem é que vai fazer com que isso aconteça? O Espírito Santo. Então, as armas que eu luto, elas não são desse mundo. Não é um vídeo, não é o que eu falo, mas elas são poderosas em Deus, né? Para destruir fortalezas. Talvez você tenha fortalezas na sua mente, tenha fortalezas no seu coração. Talvez você esteja vivendo um momento de muito desestímulo com aquilo que você faz. E eu quero dizer para você, não espere mudanças externas. Não espere mudanças das pessoas. Não espere ser honrado. Não espere que haja um investimento da igreja. Não espere nada disso. Lute com as armas que Deus te deu. Elas são poderosas para fazer com que as coisas aconteçam no seu ministério infantil. E aí ele fala, né, de levar cativo todo o pensamento. Ou seja, eu preciso que a minha mente fique cativa ao senhorio de Deus. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sinto, e seja debaixo da autoridade de Deus, para obedecer e fazer com que as coisas possam ter uma outra perspectiva e tudo possa estar ajustado com a vontade de Deus. Bom, e aí eu faço uma pergunta. Qual é a sua cosmovisão? E aí a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer aquilo que a gente sabe que é o correto e a gente pode dizer a verdade. Porque, infelizmente, em muitos aspectos da nossa vida, aquilo que nós sabemos que é o certo nem sempre corresponde àquilo que nós sentimos. Por exemplo, quantas vezes a gente diz assim, numa situação, você confia em Deus? Sim, confio, Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus controla tudo, eu sei que a vida dele está a minha vida está nas suas mãos, eu sei que Deus está me cuidando. Ok, você sabe disso. Mas aí, diante de uma situação difícil, diante de uma situação de saúde, diante de um diagnóstico, diante de um acidente, enfim, né, dos percalços da vida, você parece que tudo aquilo que você tinha como certo acaba se colocando totalmente, né, ao chão. Você desestabiliza e aí você já não sabe se confia em Deus, se aquilo realmente é verdade, se Deus exige. Todas as suas convicções elas vão por água abaixo. Sabe por que isso acontece? Porque talvez a sua cosmovisão ainda não esteja completamente ajustada à vontade do Senhor. A sua cosmovisão ainda não é bíblica. Você ainda olha as coisas da sua vida e as perspectivas da sua vida com uma forma humana, voltada totalmente para o humanismo, para a forma secular de enxergar tudo. E eu quero dizer para você que a gente só consegue, né, administrar a transformação da nossa cosmovisão se nós alinharmos o nosso coração com Deus. Então, quando eu faço essa pergunta, qual é a sua cosmovisão? Se você está assistindo esse vídeo sozinho, né, é hora de você dar o pause aí e pensar, como é que eu tenho visto de fato aquilo que eu faço? Como é que eu enxergo o ministério infantil? Como é que eu lido com isso? Será que eu sei o que eu estou fazendo ali? Será que eu realmente sei qual é o propósito pelo qual eu estou naquele lugar? Será que o que eu faço, eu sei a importância que tem? Ou eu apenas vou fazendo e vai se repetindo dia após dia e eu não sei bem onde eu quero chegar? Será que eu olho para o que eu faço e penso assim, poxa, ninguém me honra, ninguém olha para o que eu estou fazendo, estou me sentindo, sei lá, não estou sentindo reconhecida, né? Enfim, como é que você tem visto
o seu ministério? Como é que você tem visto a sua liderança? E eu preciso que você seja muito sincero. Sabe por quê? Porque a partir da forma como nós enxergamos, da sinceridade do nosso coração, é que nós podemos abrir espaço para que o Espírito Santo mude a forma como nós nos vemos. E aí, se você fez o pause aí, você já retornou, ou não ainda? Se você ainda não fez o pause, eu quero que você comece a aplicação disso que nós conversamos. Como é que vai funcionar? No final de cada aula, a gente vai fazer um momento de aplicação, tá? Então, você vai pegar, vai abrir lá o arquivo e vai fazer esses 5 momentos, né? Aonde nós vamos falar um pouquinho, você vai sentar ali sozinho sobre aquilo que nós conversamos hoje. A primeira coisa, eu quero que você responda ao questionário 1, que é: o que me impede? Então, eu quero que você abra esse questionário e vá ali respondendo tudo aquilo que você percebe que é um impeditivo na sua vida, que tem sido, poxa, eu uso isso como argumento, né? Eu tenho colocado isso como um problema, né? Segundo, eu quero que você responda o questionário 2, minhas crenças, né? Como eu enxergo, como eu tenho visto o Ministério Infantil, como que eu tenho enxergado aquilo que eu faço. E o 3, quais são os impactos disso na minha liderança? Você vai responder o questionário 3 dos impactos disso na sua liderança. E aí, eu quero que você tenha um tempo de meditação nesse texto de 2 Coríntios 10:4 e, por fim, você tenha um tempo de oração. É interessante a gente pensar que quando a gente pensa em um curso normal, né, tendo uma cosmovisão secular, o que a gente espera? A gente espera um método. Poxa, vou lá, primeiro, item 1, como ser um líder extraordinário. Vamos lá. Faça tal coisa, seja de tal forma, né? É isso que a nossa cosmovisão espera de um curso. Mas eu quero propor para você uma outra coisa. Eu quero que você permita que o Espírito Santo, né, esteja trabalhando na sua mente, no seu coração, através desse processo de aplicação que você vai fazer. Você vai ter um momento de respostas ao questionário. Você não precisa fazer tudo de uma vez só, mas você vai indo progressivamente, né? Dando espaço para essas reflexões. Medita no texto e tenha um tempo de oração. E esse tempo de oração seja um tempo muito especial, de clamor da sua alma, dizendo: Deus, eu preciso ter a minha mente transformada. Eu quero sair desse momento enxergando, sonhando, pensando assim, ó, Deus, eu quero olhar para o Ministério Infantil e ver como tu vê. Mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que as situações sejam contrárias, eu quero olhar para esse ministério com os teus olhos. Eu quero olhar com os olhos de esperança. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algo na sua vida. Sabe por quê? Porque se você chegou até aqui, é porque você ama o Senhor e você deseja algo novo na sua vida. Não perca tempo. Deixe que esse momento seja um momento muito especial no seu ministério e seja um divisor de águas. Certo? Então tá. Desliga aí, encerra essa aula e vá ter um tempo de aplicação. E nós nos vemos na próxima aula.